Vamos falar do Flamengo agora? Já está na linha aqui, me avisa o Rogério Micheletti, que coordena o nosso Expediente Futebol, o Flávio Amêndola. O Amêndola acompanhando mais um dia do Flamengo. Finalmente, Flamengo vencendo uma no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos. Hoje, lá no Ninho do Urubu, o Rafinha, lateral direito, que sacramentou a sua ida para o Olympiacos da Grécia no final da última semana, concedeu entrevista coletiva para se despedir dos torcedores, também dos ex-companheiros. Em uma entrevista coletiva que teve uma duração um pouco mais de 30 minutos, Rafinha se emocionou bastante. Deixou as portas abertas, disse que, quem sabe, não poderá voltar um dia a vestir a camisa do Flamengo. Deu também o seu apoio ao Maurício Isla, o lateral direito que está no radar do Flamengo. Apenas detalhes separam a chegada do chileno à equipe carioca. Mas logo no início da coletiva ele foi surpreendido, porque agora seus ex-companheiros chegaram na sala e fizeram uma homenagem ao ex-lateral direito do Flamengo. Vamos acompanhar. Temos que ir pro vídeo, né? E e dizer que a gente ama você. Obrigado por tudo que você fez por nós. Você deixou um legado aqui. O cara que vem vai ter que suar para chegar na sola da tua chuteira aí. Obrigado por tudo, Rafinha. A gente ama muito. Um beijo, Rafinha. Com Deus. Sucesso. Esses moleques aí são foda. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz para poder unir, né, o nosso vestiário, para poder deixar tudo do jeito que eu queria, porque eu tenho esse espírito de liderança, que é uma coisa natural. Por falar no substituto do Rafinha, Maurício Isla, chileno de 32 anos, que conquistou 2 Copas Américas com a equipe do Chile, também participou de Copas do Mundo, e alguns detalhes apenas os separam do Flamengo. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão em Valência, na Espanha, onde estão reunidos com o jogador chileno, e a expectativa é que até amanhã o Flamengo oficialize a contratação do Maurício Isla. A expectativa é que a chegada dele seja até quarta-feira, para ele já conhecer os seus novos companheiros e aí sim começar a treinar no Ninho do Urubu. É bom a gente lembrar, o Isla não joga já há um certo tempo, cerca de 4 meses que ele não atua de forma oficial. O seu contrato com o Fenerbahçe, seu último clube, já havia encerrado, então por esse motivo ele ficou esse período sem atuar de forma oficial, mas manteve a forma e chega muito bem fisicamente, embora ainda sem ritmo de jogo. A expectativa é grande para que na próxima quarta-feira, no jogo contra o Grêmio, o João Lucas permaneça na lateral direita, e no mais, a equipe do Flamengo deve ser a mesma que bateu o Curitiba no último final de semana e começou a voltar a apresentar aquele futebol que a gente estava acostumado a ver com o Jorge Jesus. Direto do Rio de Janeiro, com informações do Flamengo, Flávio Amêndola para os canais Fox Sports. Tá aí, valeu, Amêndola. Fabinho, eu terminei com você, agora eu começo com você, depois eu giro o Eugênio e também Abel e o mestre Savoia. Era necessária essa vitória, né? Porque, como se diz, como explicar lá em casa mais uma derrota, né? Seria a terceira do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É verdade que enfrentou um adversário mediano, né? O Curitiba vai ter muitas dificuldades nesse Campeonato Brasileiro, é bom a gente contextualizar também. Mas o Domenech, Fábio, fez aquilo que parte da torcida queria. Faz o arroz com feijão. Não tem o Rafinha, escala quem é da posição. Mesmo sabendo que quem vai entrar nessa posição não será o dono desta posição assim que o Isla chegar. Fez o que estava praticamente todo mundo pedindo. E o resultado veio. Mas veio com bom futebol? Veio com algo que a gente já tinha visto com o Jesus lá atrás ou não? Veio. Não veio, né? Com isso tudo, não veio em letras garrafais. Veio, né? O Flamengo venceu. Foi o que deu para arrumar e nesse momento é até importante. Por quê? O Domenech tem alguns problemas, Quesada. Por exemplo, ele não conhece o Flamengo, e é óbvio, né? Porque ele está começando agora a entender, e ele também não conhece os adversários. Isso é uma outra dificuldade que o treinador do Flamengo tem, porque ele não teve tempo ainda de observar quem é quem, a movimentação. Eduardo Barroca, como é que ele gosta de movimentar o time? Ele chegou, ele está com o carro andando e por isso você disse, tem que ser efetivamente o mais simples possível.
Aquela história do menos é mais, nesse momento, se aplica e muito ao Flamengo. Fez o simples. Saiu o Rafinha, não vai jogar mais. João Lucas, por enquanto. Nada de tentar improvisar o Rodrigo Caio, fazer uma linha de 4 zagueiros, que o Felipe Luiz não avança muito. Então, assim, faz o feijãozinho com arroz, volta o Arrascaeta, ele é titular do time. Lá na frente, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, aquela movimentação de sempre. Não dá para comparar o estilo de jogo, ainda é muito cedo, são apenas 3 jogos, mas 6 pontos a menos na tabela. Para um Flamengo que é apontado injustamente por todos nós como um dos favoritos, ou até o favorito a conquistar o brasileiro, 6 pontos vão fazer muita falta na corrida. Porque o Galo, por exemplo, já tem 9. Ah, mas dá para recuperar. Ué, quem disse que dá para tirar a diferença do Galo? Não dá mais. Não depende só do Flamengo. Porque tem um jogo da volta, você tira 3 pontos. E aí? Mas são 6 de diferença. Então, assim, mas calma, tem muito campeonato. Ok. Mas pontos desperdiçados, como o Flamengo desperdiçou no início, são preciosos ali na frente. Lembrando que o Jorge Jesus foi embora com 4 derrotas ao todo. Ele saiu com mais títulos do que derrotas. E o Domenech já chegou com 2 derrotas. É muito ruim começar assim o trabalho. Mas, aos poucos, esse time do Flamengo vai ajustar. Agora, alguns detalhes, e notícias que eu queria passar aqui para a gente do expediente pensar. O Olympiacos tirou o Rafinha. O Rafinha acabou da entrevista aí, o Amêndola mostrou no material dele, se emocionou. E o Rafinha é um cara assim, um cara vibrante, falou como ele fez para unir esse vestiário cada vez mais. Era um dos líderes, era o capitão sem braçadeira, né, do Flamengo. E um jogador que ali participou, dizendo para o Rafinha, eu te amo, você está marcado, o cara que vier, e é o Maurício Isla, vai ter que suar muito para honrar o lado direito. Só que o Felipe Luiz já foi sondado pelo Fenerbahçe, da Turquia. E o Flamengo já está sabendo dessa sondagem. E outra, o mercado europeu começa a mexer, a movimentar. O ex-rubro-negro Renier está sendo emprestado do Real Madrid para o Borussia Dortmund, né? O que isso quer dizer, Zé? Tem nada a ver com o Flamengo? Tem. Isso demonstra que o mercado está agitado, né? Ele vai jogar por 2 anos emprestado ao Borussia Dortmund do nosso capitão América, o Eugênio Leal. Mas alguns clubes da Europa, atenção, hein? Já estão sondando o staff do Gabigol, o empresário do Gabigol e o pai do Gabigol, os responsáveis pelas negociações. Então, atenção, hein? Gabigol desperta o interesse de alguns clubes da Europa. Estou em busca desses nomes, mas já soube que houve 2 sondagens de clubes pelo Gabigol. Não é o Benfica. O Benfica não sondou o Gabigol, por onde ele já passou. Mas agora é com o Jorge Jesus. Mas não é o Benfica. Estou atrás dessa informação, mas ela já existe. O Fenerbahçe sondou o Felipe Luiz e o Gabigol está sendo sondado por 2 clubes da Europa. Agora, o Flamengo vai segurar todo mundo? O Gabigol é muito alta. O Marcos Braz disse, quando anunciou a saída do Rafinha, que a multa do Felipe Luiz, a cláusula de liberação, não era igual ao do Rafinha. Chegou um clube da Europa, ele vai embora. Enfim, tem muito torcedor nervoso. Estou vendo aqui na hashtag, já chegando aqui, um amigo rubro-negro, Moreirinha, rubro-negro de São Paulo, falou, para de dar má notícia. Não é má notícia, são notícias, Queçada. E a gente não vai ficar aguardando, porque eu não sou baú para guardar notícia, né, Queçada? Não, ninguém é aqui. O torcedor precisa entender. Vide Jesus. A gente ficou 1 mês falando que o Benfica ia levar o Jesus. A minha torcida para que ele não levasse, né? Que o Benfica não levasse o Jesus. E levou o Jesus. Daqui a pouco o Eugênio vai falar do Isla, que está chegando. Isla aí tem Copas do Mundo, Copas América, Copa das Confederações, carreira na Europa. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Abel a respeito da dupla Bruno Henrique e Gabigol. E tem uma arte aí que a gente vai mostrar ao final desse papo. Ô Savoia, vai fazer muita falta o Rafinha? Estamos falando de um Rafinha, né? O cara tem uma carreira muito bonita fora, veio para cá, ganhou tudo no Flamengo. E esse realmente pegou muita gente de calça curta, né? Foi rapidinho, veio aí, Olympiacos está atrás, sondou, tal, 2 dias depois, a informação oficial de que o Rafinha deixaria o Flamengo. E aí, fale de Rafinha, né? Será que vai dar para encontrar algum substituto realmente à altura para fazer o que ele fez com a camisa do Fla, Savoia?
Então, só não pegou de surpresa, Quesada, a direção do Flamengo, né? O Flamengo sabia que tinha a cláusula que numa primeira proposta para fora ele teria de ser liberado. Então, o Flamengo já tinha na cabeça essa possibilidade. O Marcos Braz diz isso para todo mundo. Agora, normalmente, Quesada, o Flamengo trabalha rápido, né? Eu não gostei da contratação do Domi, porque acho que não tem experiência, mas também agiu rápido. O Isla, a mesma coisa. O Rafinha é um jogador difícil de ser substituído, porque ele não só tem facilidade para vestir a camisa pesada do Flamengo, porque tem uma história fantástica na Alemanha, principalmente, né? Vestindo camisa do Bayern, fez história. Então, e dentro de campo, também é um jogador que sabe marcar e sabe apoiar. E fora de campo, é um jogador de grupo, um líder, né? Logo chegou, se entrosou, tomou conta. Então, é muito difícil você substituir um jogador desse naipe. Fora o futebol, né? O Rafinha era um dos destaques do time do Flamengo. Então, eu não sei se o Isla vai substituir da mesma forma. Acho que não. Mas é um jogador com currículo interessante, né? Você não me perguntou isso, daqui um pouco o Eugênio fala sobre ele, mas joga pela lateral, joga por dentro, de volante, até de meio ele já jogou 2 Copas do Mundo. Então, o Flamengo tá com o time certinho, ele só não precisa inventar, essa é a grande verdade. Se não inventar nada, se ninguém atrapalhar, o Flamengo se recupera. Mestre Savoia, você pode falar sobre tudo a qualquer hora. Quando eu faço perguntas para vocês, é porque são as perguntas que estão rolando. Eu coloco tudo nesse liquidificador, vocês resolvam aí, tá? Vocês falem o que vocês quiserem. Muito bem, Savoia. E aí, Eugênio, discorra sobre os temas aí. Bom, isso, né? Como diz o nosso querido Théo José, assim, desenvolva! Desenvolva. Primeiro é o seguinte, parabenizar o Rafinha por tudo que ele fez no Flamengo e por ter a dignidade de comparecer ao público e dar as suas explicações por que está saindo do Flamengo. Ao contrário do Jorge Jesus, que fugiu, foi embora sem falar nada. Enquanto estava aqui já não falava nada, foi embora sem falar nada. Não custava fazer o que o Rafinha fez hoje, com a cara limpa, embora de máscara, corretamente de máscara, tem uns que não estão usando máscara, o Rafinha usou corretamente, foi lá e disse por que estava saindo do Flamengo, porque acha que com a idade que ele tem, 34 anos, é um desafio jogar uma Champions League, porque tem a proposta financeira, porque ele acha que cumpriu o que tinha que cumprir no Flamengo. Pronto, será que dói isso? Será que é algo do outro mundo? Então o Rafinha sai pela porta da frente, sai sem fugir. Quanto ao Isla, que você me perguntou, acho que é uma opção muito interessante. Não o vejo no mesmo nível do Rafinha, que foi excelente quando esteve no Flamengo, em todos os aspectos. Fora de campo, a gente está vendo aí, né? Toda a reação dos companheiros, dos amigos, isso é fundamental, né? Para manter um grupo coeso, um grupo fechado, um grupo unido, ele foi muito importante. E dentro de campo também, né? Com a capacidade técnica, leitura de jogo, né? Observando a tática do time, e ajudando a organizar. Foi muito boa a passagem dele pelo Flamengo. O Isla é um lateral experiente que não teve, assim, um grande brilho jogando em clubes. Ele passou por alguns clubes na Europa, mas sem ser um grande destaque, mas que tem uma década aí, pelo menos, de seleção chilena com boas participações em competições internacionais. E uma seleção chilena que tem um estilo de futebol que se assemelha ao que pensa o Domi, né? Porque ela jogou com o Bielsa, ela jogou com o Sampaoli, que tem estilos parecidos na forma de pensar com o que o Domi está chegando e tentando impor ao time do Flamengo. Então é um jogador experiente, acostumado a grandes desafios, né? Porque o Chile foi bicampeão de Copa América, o Chile esteve em 2 Copas do Mundo, jogou Copa das Confederações, e ele estava sempre lá. E se não era o destaque do time, não comprometia. É isso que eu espero. Que ele chegue ao Flamengo e não comprometa, que ele preencha aquele espaço ali da lateral direita e dê segurança ao time do Flamengo. Quem vai brilhar vão ser os outros jogadores, mas ele vai dar a sustentação defensiva e, eventualmente, ofensiva que o time precisa. Vejo por aí. Acho que o Flamengo deu uma boa resposta. Foi no jogo contra o Coritiba. Acho que fizeram um trabalho muito interessante de conter a crise, porque
era uma crise que estava explodindo no Flamengo depois de 2 derrotas, especialmente aquela por 3-0 para o Atlético Goianiense. E o Flamengo soube, ainda por cima perdendo o Rafinha, segurar na rédea curta ali, vem aqui, não vou deixar sair. Chamou o Domi, vamos jogar como o Jorge Jesus, que estava dando certo. Foi lá, é claro que o time ainda tem deficiências físicas, mas ganhou o jogo, que era mais importante, e aos poucos tem que tentar voltar aquele padrão de jogo, de intensidade, de força que o Flamengo teve. Mas era fundamental estancar o sangramento. Estancou. Ganhou o jogo, acalmou tudo, Rafinha saiu, João Lucas entrou, jogou direitinho, poderia ter feito uma assistência que seria brilhante para ele, acabou que o gol foi anulado, e é isso. O Flamengo seguir a vida dele agora com mais calma e tentar recompor aí. Espero que não perca, né? A gente nunca gosta de ver jogadores saindo, mas faz parte do futebol também, né? Esse mercado. Sim, sem dúvida, Eugênio. Abel, para a gente fechar o assunto Flamengo, já vamos falar do Corinthians, hein, que empatou com o Grêmio 0-0 lá em Porto Alegre no último sábado. E eu queria que você analisasse, enfim, o que você está achando do Flamengo, esse trabalho do Domi, e falasse um pouquinho de uma dupla que você viu muito de perto antes de fazer sucesso no Flamengo. BH e Gabigol, quando jogavam na Vila Famosa, Abel. Vamos lá, agora com o áudio aberto de vez. Tô com raiva desse botão desse mute aqui. Não, primeiro, olha, fiquei pensando aqui, estava ouvindo o Eugênio, o Fábio falarem aí do Flamengo, e fiquei pensando e tentando imaginar como foi aquele papo dos jogadores do Flamengo com o Domi, com o Domenech Torrent, depois daquele 3-0 lá em Goiânia, para o Atlético Goianiense. Imagino que falaram, olha, professor, a gente sabe, você quer implantar aqui sua filosofia de futebol, mas pelo amor de Deus, tal. E ele deve ter pensado, eu quero muito colocar minhas ideias, mas não está dando certo, eu vou passar vergonha, se bobear, daqui a pouco os caras me mandam de volta lá para minha terra. E fez o feijão com arroz. O Flamengo ganha do Curitiba de 1-0, poderia ter feito 3, 4 gols, né? Teve bola na trave, teve gol perdido pelo Gabigol, teve gol perdido pelo Arrascaeta, que voltou a ser titular e fez uma ótima partida, né? Participativo, criando chance de gol, dando passe e fazendo o gol dele, o gol da vitória. Então, voltou para o feijão com arroz, João Lucas ali na lateral direita. A tendência é que o Flamengo melhore, desenvolva, enfim, volte a jogar o futebol que encantou a todos, e principalmente a sua torcida no ano passado. Você perguntou em relação a Bruno Henrique e Gabigol, e aí eu já vou juntar com o que disse o Fábio Azevedo, de prováveis propostas não, de sondagens que já aconteceram, né? O Fábio falou em relação ao Gabigol, e aí eu também fiquei imaginando, o que o Gabigol iria voltar para a Europa agora para quê? Eu já fiquei pensando comigo, né? O cara está jogando muito, está fazendo gol, convocado para a seleção brasileira, teve chance em 2 clubes da Europa, foi mal demais. Para que o Gabigol vai voltar? Com grande chance de ir para uma Copa do Mundo agora, de repente volta para a Europa agora, ganhando muita grana, mas não dá certo de novo, fica lá esquentando o banco, perde a chance dele na seleção. Tudo isso passa na minha cabeça e eu penso, difícil demais ele ir. Mas depois do que aconteceu com o Jorge Jesus, que eu também achava que era muito difícil ele largar o Flamengo e voltar para o Benfica, e o próprio Rafinha, voltando depois de mais de 10 anos na Europa, está feliz, está aqui no Flamengo, jogando muito, ganhando título, fazendo o sambinha dele, entrosado, volta para jogar na Grécia? Então eu já não duvido de mais nada se o Gabigol não voltar também para o futebol europeu, porque quem sabe da vida da pessoa é ela mesma. Vou ganhar 3, 4 vezes mais jogando lá no time da Europa, vou voltar, já fiz o que eu tinha que fazer no Flamengo. Pode ser que aconteça isso com o Gabigol. Eu, se fosse ele, permaneceria no Flamengo, mas não duvido de mais nada. A gente sabe que tudo pode acontecer. E eles, quando jogaram no Santos, principalmente o Gabigol, eu acho, ele teve, em 2018, né, que foi antes dele vir para cá, tanto que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Ele estava jogando um grande futebol também. No Flamengo, ele jogou mais. Mas o Gabigol, desde as categorias de base, por isso que teve esse apelido. Sempre foi um cara com facilidade para fazer gol. O Bruno Henrique teve, se eu não estou enganado, em 2017 a melhor fase dele no Santos, né? Jogando muita bola. Em 2018 já começou com aquela lesão no olho, demorou para se recuperar, quando voltou teve lesão muscular, enfim. Estava insatisfeito, queria muito sair
e acabou saindo. O que a gente viu, o entrosamento, o futebol deles no ano passado no Flamengo, acho que não chegou nem perto no Santos. Tiveram boas fases, os dois, o Gabigol foi muito bem, foi artilheiro, mas assim, o que eles jogaram juntos no Flamengo ano passado, acho que em nenhum momento chegaram a jogar aquilo no Santos, até porque o time do Flamengo, os companheiros que eles tiveram ano passado e tem até agora, né? É um time muito melhor, com mais entrosamento e com mais individualidades, mais qualidade técnica, enfim, do que os times que eles jogaram lá no Santos. Muito bem, para a gente encerrar, eu deixei essa arte aí, o Michelite vai colocar para a gente a arte do desempenho do Gabigol e do Bruno Henrique pós-pandemia, no quesito bola na rede, que explica bastante a queda ofensiva do Flamengo, não é? É importante a gente colocar essa informação, porque dá uma ideia que até assusta, né? Antes da pandemia, olha só, gente, antes da pandemia, 11 gols em 10 jogos tinha o Gabigol. 11 gols em 10 jogos, que número absurdo, maravilhoso, que coisa fantástica. Vou repetir, tá? Nem precisa porque está na tela aí. Gabigol, 11 gols em 10 jogos, que número extraordinário. Bruno Henrique, 5 gols em 8 jogos, que é um número muito bom também. Só que aí veio a retomada, né? Veio a retomada, pandemia, tal, retomada. Gabigol, nenhum gol em 7 jogos. Que desastre, gente. Bruno Henrique fez 3, mas já são 5 partidas sem marcar. Ou seja, esses números mostram tudo aquilo que o Savoia, o Eugênio, o Fábio, o Abel e eu, e você, torcedor rubro-negro, pensa a respeito da dupla. Os caras jogam muito, mas que estão atravessando a pior fase de ambos dentro do Flamengo. Nenhuma fase vai perdurar por tanto tempo ruim. Mas que esses números assustam, assustam. Bom, agora do Flamengo...